Olá, a gente já parou para pensar que a porta da nossa casa é como se fosse uma fronteira? Uma fronteira que é protegida pela própria Constituição. É exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. O direito à inviolabilidade do lar. Um princípio fundamental que protege a nossa privacidade, mas que, claro, tem suas regras e exceções bem específicas. Então, vamos direto para a pergunta que todo mundo quer saber. Afinal, a polícia pode simplesmente chegar e entrar numa casa quando bem entender? Olha, a resposta não é um simples sim ou não, e são os detalhes dessa resposta que fazem toda a diferença. E tudo começa aqui, ó, nessa frase poderosíssima da nossa Constituição: a casa é asilo inviolável do indivíduo. A palavra asilo aqui é muito forte, né? Ela quer dizer que nosso lar é mais do que um lugar físico. É um verdadeiro santuário, um refúgio que tem a proteção mais alta que a nossa lei pode oferecer. Certo. Mas quando a Constituição fala em casa, será que ela está se referindo só àquela construção de tijolo e cimento? A resposta é não. Com o tempo, os tribunais foram ampliando esse conceito de um jeito bem interessante. E olha só como essa ideia se expande. A proteção vai muito além da residência. Como a gente vê aqui, o Supremo Tribunal Federal entende que um escritório profissional, um consultório ou até mesmo um quarto de hotel que a gente aluga funcionam como uma extensão do nosso lar. Por isso, recebem a mesmíssima proteção. Já do outro lado, a lógica é oposta. Lugares abertos ao público, como bares ou a cabine de um caminhão, que é um local de trabalho e não uma moradia, não entram nessa regra. Ok, então se a regra geral é que a casa é inviolável, quando é que essa regra pode ser quebrada? A própria Constituição já nos dá o mapa do caminho, e ela é bem clara sobre isso. Existem basicamente 3 jeitos legais de se entrar em um domicílio. O primeiro é o mais óbvio de todos, com a permissão de quem mora lá. O segundo é com uma autorização que vem direto do Poder Judiciário. E o terceiro é para aquelas situações de emergência que, sem dúvida, são as mais complexas. A primeira exceção, então, é o consentimento. Se o morador, por livre e espontânea vontade, fala pode entrar, não existe violação nenhuma. E isso vale para qualquer hora do dia ou da noite, sem restrição. Tá, mas e se o morador não permite a entrada? Aí entra em cena a ordem judicial. Só que ela não é um cheque em branco, não. A Constituição diz que essa ordem só pode ser cumprida durante o dia. E aí que nasce uma grande questão. O que exatamente a lei considera durante o dia? E pode acreditar, essa definição de dia já deu muita dor de cabeça jurídica. Seria do nascer ao pôr do sol? Mas e nos diferentes cantos do Brasil onde o sol nasce e se põe em horários distintos? Esse debate durou anos até que uma lei finalmente resolveu botar um relógio nessa regra. E a resposta está aqui. Foi a Lei de Abuso de Autoridade que definiu as regras do jogo. Na prática, o período entre 9 da noite e 5 da manhã é considerado noite, um período sagrado. Tentar cumprir o mandado nesse horário é crime. Sendo assim, o dia para a justiça vai das 5 da manhã até as 9 da noite. Mas atenção aqui porque tem um detalhe sutil e muito importante. O STJ já deixou claro que o relógio não é tudo. Pensa assim, numa cidade, às 8 da noite já está tudo escuro, um breu, silêncio total. Já é noite, certo? Mesmo que o relógio diga que a entrada é permitida, um juiz pode olhar para essa situação e entender que foi ilegal. Porque o que importa é o espírito da lei, proteger o descanso noturno. Ou seja, o bom senso ainda vale mais que o ponteiro do relógio. Agora a gente entra nas situações mais dramáticas, aquelas em que a urgência fala mais alto que tudo, e não dá para esperar por consentimento nem por ordem judicial. A Constituição prevê 3 cenários onde a inviolabilidade cai por terra imediatamente, para prestar socorro em um acidente, em desastres como um incêndio, ou no caso mais complexo de todos, o flagrante delito. Nessas situações, a entrada é permitida a qualquer hora do dia ou da noite. Isso nos leva à questão mais delicada, a que gera mais debate nos tribunais. Para agir numa situação de flagrante, como é que um policial pode ter a certeza necessária para entrar numa casa sem uma ordem do juiz? Será que um simples palpite já é suficiente? A resposta do Supremo Tribunal Federal para essa pergunta foi um verdadeiro divisor de águas. O tribunal decidiu que a entrada só é legal se for baseada em, e aqui está a expressão mágica, fundadas razões. O que isso quer dizer? Quer dizer que não basta uma suspeita, uma intuição, uma denúncia anônima qualquer. É preciso ter fatos concretos, algo que possa ser visto, ouvido, que justifique a crença de que um crime está acontecendo ali naquele exato momento. Então, um ponto crucial é este: o ônus da prova é do Estado. Os policiais que entraram na casa à força vão ter que, depois, na frente de um juiz, explicar direitinho quais foram as tais fundadas razões que os levaram a agir.
Se esses motivos não convencerem, a entrada é considerada ilegal e todas as provas encontradas a partir daí são anuladas. Ufa, foi bastante informação, né? Então vamos organizar tudo isso para ficar bem claro. O próximo quadro resume as regras do jogo de uma forma bem visual. Essa tabela resume tudo direitinho. Para uma entrada normal, a qualquer hora, precisa de consentimento. Com uma ordem judicial, não precisa de consentimento, mas a entrada fica restrita àquele período das 5 da manhã às 9 da noite. E em emergências, como flagrante delito, não precisa de nenhum dos dois e pode acontecer a qualquer momento, desde que existam as famosas fundadas razões. No fim das contas, toda essa discussão sobre a inviolabilidade do lar nos mostra uma balança muito delicada da democracia. De um lado, o nosso direito sagrado à privacidade. Do outro, o dever do Estado de garantir a segurança de todo mundo. A lei tenta equilibrar esses dois pratos, mas a pergunta que fica é: onde exatamente a gente traça essa linha? Esse é o debate que continua todos os dias nas delegacias e nos tribunais do país.